Eu recebi esse Holter para analisar porque o diagnóstico que foi colocado aqui levantou dúvida na pessoa que recebeu esse exame. E eu estou aqui hoje para explicar para vocês uma diferença bem importante. Como que a gente faz para avaliar as pausas que aparecem no traçado? Vamos dar uma olhadinha aqui. Será que nesse evento que a gente está vendo é mesmo um fenômeno de Wenkman? Olha só que interessante. O que chama a atenção nesse traçado é que nós temos uma regularidade do RR entre esses batimentos aqui, tá? E se a gente prestar atenção, existe uma onda P aqui, que também aparece aqui e também aparece aqui. Se a gente olhar com bastante atenção, existe um intervalo PR bem prolongado em todos esses batimentos, né? Eles se repetem nesse e nesse batimentos. Então, de base, a gente tem um bloqueio AV de primeiro grau nesse traçado. E a gente tem que ficar bastante atento em relação a isso. Bom, se aqui é o batimento normal, nós temos um intervalo reduzido aqui, né? Diferente desses que a gente está vendo, em torno de 20%. O que quer dizer, então, que essa limpeza do exame aqui não apresentou um dado importante. Esse batimento ele é precoce em relação ao batimento anterior, né? Veja que a onda P desse batimento está aqui coincidindo praticamente no final do QRS do batimento anterior. Desculpa, no final da onda T do batimento anterior. Isso implica dizer que isso aqui é uma extrasístole supraventricular conduzida. Existe até um discreto aumento do intervalo PR, nesse caso, por conta do período refratário do nó AV, mas essa extrasístole ocorreu e foi conduzida. Vamos dar uma olhadinha então agora nessa pausa que está aqui, né? O que acontece? A gente consegue ver que existe um entalhezinho aqui que se repete nas três derivações. E o que seria esse entalhe? É justamente a presença de uma onda P, novamente. E como ela é precoce em relação ao ciclo PP anterior, veja, o ciclo PP anterior é esse que está aqui marcado, ó. É tudo isso aqui. Se a gente olhar em relação ao próximo batimento, era esperado que ele aparecesse aqui. Se a gente olhar com mais detalhes, né? Então, na verdade, eu tenho um batimento que é ligeiramente precoce em relação à onda P esperada para esse batimento. Ora, se aqui é uma extrasístole, porque ela veio precoce, aqui também nós temos uma extrasístole supraventricular, só que desta vez ela não foi conduzida, ok? Então, é muito importante vocês se atentarem ao fato de que pausas no traçado podem estar relacionadas à presença de uma onda P oculta e não necessariamente elas têm relação com o fenômeno de bloqueio AV, tá? Vamos só então repassar esses itens aqui. Como avaliar então quais são as diferenças entre o BAV de segundo grau e as extrasístoles supraventriculares não conduzidas? A extrasístole ela não respeita o intervalo PP. A gente acabou de ver que a onda P ectópica ela vem um pouquinho antes, né? A extrasístole não conduzida ela recicla o intervalo PP, ou seja, o intervalo PP passa a valer a partir do batimento ectópico, né? E você não mantém o PP anterior. Isso quer dizer o seguinte, que a onda P do próximo batimento sinusal, se fosse um bloqueio AV, você ia respeitar o PP que vinha anteriormente. Nesse caso, não. Nesse caso, ele só vai coincidir com o intervalo PP anterior, relacionado à extrasístole. E o intervalo PR, antes e depois da P bloqueada, ele deve ser diferente para caracterizar o Wenkman. E nesse caso aqui não era. Se a gente voltar aqui no traçado, a gente percebe o seguinte. Esse intervalo PR aqui, ele é igual a esse intervalo PR. Ok? Portanto, muita atenção na hora de diferenciar as pausas no traçado, né? Em função de ser um bloqueio AV ou extrasístoles supraventriculares não conduzidas.